Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, somos convidados a meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 12 a 19. Neste texto sagrado, escutamos da boca de Jesus: deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Jesus nos alerta, Jesus chama a nossa atenção, Jesus nos adverte. No caminho da vida aparecerá sempre dificuldades. Jesus dá a conhecer aos discípulos que ao longo da vida vamos encontrar algumas dificuldades. Dias virão. Pois é, meus irmãos, há dias difíceis da nossa vida. Há dias que falta-nos o ânimo, há dias que falta-nos a força, há dias que falta-nos a esperança, mas Deus nos pede uma coisa fundamental: a perseverança. Jesus nos pede a perseverança. Quando nos encontramos com dificuldades, Jesus nos desafia a perseverar no bem, a perseverar na oração e no perdão, meus irmãos. Há tanta gente na nossa família que é escravizada, que é consumida, porque tem dificuldade em perdoar. Talvez o tio já morreu vários anos, já tornou pó, mas a tia carrega tanta dor, tanta mágoa, e a tia está a ser consumida pelo mal que está no seu coração. E meus irmãos, quantos de nós criamos o nosso inferno assim? E quantos de nós que vivemos assim, tornamos também o inferno para o outro? Há muita gente que perdeu o brilho da vida por causa do ressentimento, o rancor, o ódio. Em nenhum momento Jesus te disse: minha filha, meu filho, esqueça. Não, perdoar não implica esquecer. Perdoar é um voto de confiança. É uma segunda chance que nós damos a alguém para reconstruir aquela relação. Jesus não esqueceu aquilo que Pedro fez. Pedro negou Jesus no momento em que Jesus mais precisava dele. Após a ressurreição, Jesus questionou Pedro: tu amas-me? Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Pedro chorou. Pedro tomou consciência. Meus irmãos, eu quero falar hoje que os apóstolos foram torturados, foram perseguidos, foram maltratados e alguns foram decapitados, mas mesmo assim não deixaram de anunciar Jesus Cristo, não deixaram de pregar a palavra. Eles receberam sempre a força do Espírito Santo. Peguem no Atos dos Apóstolos e nós encontramos ali testemunhos vivos dos apóstolos, vidas concretas, vidas doadas, porque não temeram o mal. Nós não podemos ter medo do mal. Nenhum homem está acima de Deus. O mal não está acima de Deus. Deus tem autoridade sobre o mal. Meus irmãos, o que Deus nos pede é perseverança. E por isso aqui trago algumas passagens para a nossa meditação, para complementar a nossa meditação. Nós escutamos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Nós encontramos o cego Bartimeu. Quanto mais o povo mandava Bartimeu calar, mais Bartimeu gritava: filho de Davi, tende piedade de mim.
Quanto mais Bartimeu encontrava dificuldades, obstáculos, bloqueios, mais ele gritava, mais ele clamava: Jesus, tende misericórdia de mim. E Jesus diz: levanta-te. Jesus cura aquele homem por causa da perseverança, por causa da insistência. Aquele homem não desistiu diante da dificuldade. Aquele homem enfrentou a dificuldade. Nós escutamos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41 a 56, onde nós encontramos Jairo. Jairo não desistiu de procurar cura, de procurar a vida e a salvação para a sua filha. Jairo não poupou os esforços. Jairo fez tudo aquilo que era possível fazer naquele momento para salvar a sua filha. Jairo perseverou. Jairo foi ao encontro de Jesus porque sabia que em Jesus estava a solução para a sua filha. Por isso, meus irmãos, é preciso investir na nossa vida espiritual. É preciso fazer investimento. Investe-se rezando, investe-se criando tempo para a intimidade com Deus. Mas você nem quer tirar um instante para estar em sintonia com Deus. Porque eu tenho Deus. Que Deus tu tens? Tu não tens Deus coisa nenhuma, meu irmão. Qual é o tempo que tu dedicas a Deus? Como é que eu posso dizer eu amo uma mulher se não dedico tempo para esta mulher? Que tipo de amor é esse, meus irmãos? Eu tenho Deus, mas eu não procuro um lugar de culto para alimentar a minha fé. Que tipo de relação tu tens com Deus? Eu tenho meu Deus, mas quando é que tu abriste a Bíblia e meditaste o texto sagrado? Se Jesus, que é Jesus, retirava-se para a montanha para estar em intimidade com o Pai, e nós? Jesus retirava, diz os evangelhos, que ele retirava-se para estar em oração. Então Jesus recolhia para rezar, para pedir graças ao Pai. Em tudo quanto fazia, ele pedia graças. E tu dizes que tens fé, tu dizes que tens Deus, mas não dedicas nenhum tempo para Deus. Que tipo de relação é essa, meu irmão? Meus irmãos, Jesus vai no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 7 a 10. Jesus elogia aquele centurião romano que procura a cura, que procura a saúde para o seu servo. Aquele homem diz: Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas basta a tua palavra, o meu servo será curado. Jesus elogia aquele homem por causa da fé, por causa da perseverança, por causa da insistência. Aquele centurião romano era considerado na altura como um pagão, mas hoje eu posso dizer santo centurião romano. Aquele homem é um santo porque aquele homem procurou Deus. Era um homem com poder, assim como Jairo. Homens endinheirados. Olhemos para Zaqueu, um homem afortunado, um homem equiparado, digamos, a um presidente da República, a um ministro, a um magnata, a um banqueiro, até porque ele era cobrador dos impostos. Mas aquele homem, quando ouviu que Jesus passava naquela região, sendo ele de baixa estatura, ele procurou ver Jesus. Então Zaqueu criou um mecanismo para chegar até Deus.
E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje em tua salvação, em tua casa, na tua vida, na tua família. Porque Zaqueu procurou Deus. E Zaqueu professou a sua fé. Senhor, se eu roubei, se eu desviei, vou retribuir 4 vezes mais. Vida transformada. Pois é, meus irmãos. Procuremos Jesus. Hoje, nós às vezes escutamos de alguns senhores que dizem ser intelectuais: o nosso Estado é laico. Está bem? Está bem. Ninguém disse o contrário. Mas faltava estudar um bocadinho. Pois é, meus irmãos, nenhuma instituição está acima de Deus. Nenhuma lei está acima de Deus. Nenhum homem está acima de Deus. Porque nós somos finitos, somos pó. E como pó, necessitamos da bênção de Deus. No livro de Gênesis, Deus criou o homem do barro e deu o Espírito. Deus santificou o barro. Por isso que o nosso corpo biológico, o nosso corpo cadáver, não é um lixo para a igreja. É o templo do Espírito Santo. Por isso deve ser respeitado, honrado e venerado, porque não é um lixo. Biologicamente é considerado um lixo, mas para a igreja é templo do Espírito Santo. É a morada de Deus. Aprendamos a respeitar uns aos outros. Aprendamos a cuidar uns dos outros. Aprendamos a amar o nosso irmão. Aprendamos a valorizar as pessoas que nós temos diante de nós. Que Deus nos abençoe em tudo, meus irmãos e minhas irmãs. Amém.